Olá, você está no Visão Parlamentar e eu convido você a conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. Neste programa, eu converso com a deputada Leninha, do PT, vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Vamos falar sobre impactos da pandemia na política estadual de segurança alimentar e dos desafios do enfrentamento à fome no Brasil e em Minas. Acompanhe! Deputada Leninha, é um prazer recebê-la no Visão Parlamentar. Um prazer todo meu. Eu queria saudar, os colaboradores da TV Assembleia, mas eu queria também fazer uma saudação aos militantes, aos lutadores, os que defendem a pauta, da segurança alimentar e nutricional no mundo, no Brasil e aqui em Minas Gerais. Deputada, a Comissão de Direitos Humanos debateu recentemente, a partir de requerimento seu e do deputado André Quintão, a política estadual de segurança alimentar e os impactos da pandemia sobre ações de enfrentamento à fome. Quão grave é o quadro de momento no Brasil e especialmente em Minas? Olha só, nós estamos diante de um quadro que tem que nos incomodar. São mais de 20 milhões de brasileiros e brasileiras que estão passando fome, que não têm o que comer. E para a gente, militantes defensores da agroecologia, da política de segurança e soberania alimentar, nós falamos que comer é um ato político. A fome não é um fenômeno natural. A fome é decisão política, é vontade política. Por isso, nós acreditamos que estamos num momento que, além de nos incomodar, é também para tomar atitudes. E a Assembleia, ao fazer o debate sobre a segurança alimentar e nutricional de Minas Gerais, quer colocar foco, quer colocar luz nesse tema, mas mais do que colocar foco é cobrar, discutir políticas públicas emergenciais para socorrer esses mineiros e mineiras que às vezes acordam de manhã e não tem nada para comer. Imagine só, qual foi a nossa última refeição? Com certeza, a maioria de nós vai se lembrar, mas há muitos que não se lembrarão porque fazem mais de 24 horas ou mais do que isso que tiveram uma refeição decente. Então, um tema urgente, necessário e, acima de tudo, que tem que mobilizar a sociedade mineira. O representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social que compareceu à audiência admitiu que o governo federal atrasou repasses, levando ao enfraquecimento do programa de aquisição de alimentos produzidos pela agricultura familiar. Qual a importância desse programa? Em termos práticos, deputada Leninha, como que a desmobilização desse programa de aquisição de alimentos afeta os brasileiros? Então, é importante lembrar que era um programa criado em 2014. Nós tínhamos um legado dos governos, do meu governo, da redução da mortalidade, no caso 70%, e atingiu a meta e o compromisso firmado com a ONU, que era para o desenvolvimento do milênio, que era reduzir em 2/3 os indicadores da mortalidade de criança de até 5 anos. O índice, que era de 53 mortes por 1.000 nascidos vivos em 1990, passou para 17,7 em 2011. Ou seja, a meta foi atingida antes de 2015. E é lógico que para enfrentar a questão da fome e da insegurança alimentar, existiram programas estruturadores que não só ofertava comida, como o programa de aquisição de alimentos. O que é isso? É um programa que adquiria os produtos da agricultura familiar e camponesa e pegava esses alimentos e ofertava, não só para as famílias, somente através do CRAS, das famílias, do CAD único, mas também para os equipamentos públicos, ou da prefeitura ou do Estado. Então, você tinha um programa que, além de ofertar com segurança, porque quando a fala segurança alimentar, nós estamos falando da produção agroecológica, de uma produção sem veneno, é comida de qualidade, comida não envenenada na mesa de todos nós. Esse programa contou significativamente com o aporte realmente do governo federal e ele, além do mais, ele garantiu renda para a agricultura familiar e camponesa. Então, nós estamos falando de um programa que tem duas pontas: ofertar comida de qualidade, porque o agricultor que produz, ele produz para alimentar a família dele. Então, ele não vai colocar a família dele em risco com relação à saúde.
ele produz com qualidade para ofertar à família e ofertar outras famílias que foram ou serão beneficiadas pelo PAA. Infelizmente, desde 2016, os programas vêm sofrendo um desmonte quase que total. É baixo investimento, não tem dinheiro no orçamento para esses programas. Por isso que eu penso que em Minas Gerais, e a gente tem um projeto de lei na Assembleia tramitando, que é o PAA do Estado, o PAA familiar do Estado. Nós poderíamos ter na retaguarda recursos em caixa para garantir a normalidade do PAA. Infelizmente, o governo federal atrasou e automaticamente, como Minas não estava preparada para assumir esse atraso, nós tivemos, então, quase que o desaparecimento do PAA aqui em Minas Gerais. Além do PAA, né, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, há também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, o PNAE. Eles são importantes, esses programas, para a manutenção da juventude rural no campo? Olha só, nós estamos falando também de um programa que traz várias vantagens. As crianças vão ter acesso a uma alimentação saudável. As crianças vão ter acesso a uma cultura gastronômica do lugar, da região, quando o programa permite que se compre, né, da agricultura familiar mais próxima ali do município, os itens para a merenda escolar. Então, é um programa fantástico que também gera renda no campo, coloca as juventudes para ter oportunidades de produzir, de beneficiar uma produção, levar para a escola próxima da casa. Eu vi lugares em que as pessoas usavam a carroça para colocar os produtos. Eu vi lugares que colocavam uma carretinha na moto para levar o produto até a escola mais próxima. E isso é um debate urgente, porque nós estamos falando de possibilidade de um consumo local, né, da valorização daquela cultura. Em vez de tomar uma Coca-Cola, pode tomar um suco de uma fruta típica do Cerrado ou da Caatinga. Nós estamos falando também de um ato político, porque quanto menos o alimento andar, é melhor para todo mundo, é melhor para o meio ambiente, é melhor para quem produz e quem leva o produto, é melhor para a direção das escolas que conhece os agricultores, né? Então fazem um cardápio de acordo com o cronograma de produção local. Então é um programa que tem uma riqueza cultural, gastronômica, de renda muito grande. E a gente insiste muito para que cada vez mais agricultores e agricultoras possam ofertar, ao invés de comprar da grande indústria, comprar da agricultura local. É o dinheiro do lugar, né, gerando ali naquele lugar. É fortalecendo a economia daquele lugar, é valorizando, então, essa entrega de produtos da alimentação escolar. Em âmbito federal, deputada Leninha, como a senhora avalia a medida provisória 1061 de 2021, que cria os programas Auxílio Brasil e Alimenta Brasil, em substituição, respectivamente, ao Bolsa Família e ao Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar? Para mim, o mais importante é que essa transferência de renda aconteça. O nome que se leva, se vai ser rebatizado, renomeado, para a gente enxerga como uma questão mais política, de alinhamento ideológico. Mudar simplesmente o nome de um programa, sem mudar, inclusive no orçamento, a quantidade de recursos para essa transferência de renda não altera em quase nada. Então, eu questiono sempre isso. Tem algumas políticas que, independente dos governos que estão, elas devem permanecer, devem ser ampliadas e fortalecidas. Mudar o nome do programa nacional, mas se isso significasse um aumento dos recursos para essa transferência de renda, eu avaliaria como positivo. Mas nós estamos assistindo a redução. Cada vez mais as famílias estão excluídas dos programas. Os municípios sofrem porque eles recebem uma cota para cadastrar as famílias, às vezes eles têm uma cota e o número de famílias, inclusive por causa da pandemia, está 3 vezes maior, ou seja, você tem uma demanda muito grande e o que o governo está colocando ainda está muito abaixo daquilo que a gente chama de cidadania alimentar, né, de garantir comida, garantir transferência de renda para as famílias que mais precisam. Eu penso que pós-pandemia, né, nesse período que nós estamos, o governo deveria ter olhado a possibilidade de ampliar esses valores para a transferência de renda e todo mundo ganha também. É o comércio do lugar que ganha, o pequeno comerciante, são as famílias. É um programa também espetacular que, pela primeira vez, né, o governo colocar os pobres no orçamento. Nós estamos falando do nosso governo Lula, na época da criação do Bolsa Família, possibilitou, então, que as famílias pudessem, inclusive, ter autonomia, o que comer, né, o que comprar, não
alinhando com o governador, que outro dia falou que o dinheiro nosso da Assembleia, da transferência da renda de R$600, iria ser utilizado em bares, enfim, uma fala infeliz e que, de certa forma, viola o direito da pessoa de ter a liberdade de comprar o que quiser com o dinheiro que ela está recebendo. A senhora citou a iniciativa da Assembleia, foi uma iniciativa direta, né, frente à questão da insegurança alimentar em Minas, a aprovação do benefício Força Família, um valor de R$600, que está sendo pago até o final do mês a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Qual a importância dessa iniciativa e como a Casa pode continuar atuando frente ao tema daqui para frente? Eu penso que essa legislatura, nós temos um conjunto de deputados e deputadas, assim como a presidência da Casa, com a preocupação, de fato, de não é executar política, mas pensar política que ajude as pessoas mais pobres. Eu creio que essa iniciativa da Assembleia veio de encontro à nossa preocupação de pessoas que acordam de manhã e não sabem o que vão comer, de pessoas que acordam de manhã e não sabem se vai conseguir um bico de um trabalho para ter um dinheirinho. Mesmo que seja uma parcela única, mas eu sei que para aquelas famílias que estão recebendo é de grande valor. Nós estamos com a conta de energia cada vez mais cara, a conta de água, enfim, nós temos esses componentes que fazem parte do nosso dia a dia que estão cada vez mais caros. Então, essas pessoas, com certeza, além de comprar alimentos, vai conseguir colocar uma dívida, né, uma conta em dia. Infelizmente, a gente tem recebido muitas queixas porque o número de famílias cadastradas ainda é isso, quer dizer, está abaixo daquilo que é necessário nesse momento que nós estamos vivendo. Muita gente falando que se enquadra, mas não foi cadastrado, que não vai ter o direito de receber, mas eu sei que a gente vai aprimorar esses processos junto às prefeituras municipais, que elas é que estão na ponta lidando com os famintos. Então, eu penso que essa é uma iniciativa importante. A Assembleia de Minas Gerais, ela tem demonstrado a sua maturidade, a sua responsabilidade, e por isso aprovar essa transferência de R$600 é ajudar um pouco no momento difícil as famílias que mais estão sofrendo. Há outras correções de rumos que podem ser feitas, por exemplo, na política estadual de segurança alimentar? A gente pensa assim, o que aconteceu em 6 anos nesse país? Como tudo se perdeu, o Brasil saiu do mapa da fome e agora voltou novamente para o mapa da fome. Né? O Brasil que come parou de enxergar o Brasil faminto. E não é só isso. Quando eu falo do Brasil, eu estou falando de Minas Gerais. Então, eu penso que nós precisamos avançar no fortalecimento do PAA, que já mostrou na prática que é um programa muito importante, um fortalecimento e ampliação do PNAE. Eu penso que, valorizando a agricultura familiar, nós não podemos retroceder naquela lista de itens, né, que o pessoal ligado à nutrição coloca, de produtos que não são da região. É importante que o cardápio da alimentação escolar esteja colado com o calendário de produção de frutas, enfim, de coisas que podem ser beneficiadas naquele lugar. E eu penso que, no nosso caso, a gente está com um projeto de lei na Casa de pensar um programa de aquisição do Estado. Eu imagino que a gente possa aprovar e que a gente possa criar peças orçamentárias aí na Casa para garantir recursos que dê condição de que a gente tenha em Minas um lugar onde as pessoas não passam fome. Que a gente seja um estado de referência. Aqui não há famintos, aqui não há aqueles que viram o lixo para comer o pão de cada dia. E é por isso que eu acredito na força da Assembleia, na nossa capacidade de produzir projetos de leis, mas desse diálogo com o governo, pensando justamente naqueles que estão com fome. Deputada Leninha, outro assunto, né, relacionado também a impactos da pandemia, diz respeito às comunidades tradicionais que foram muito afetadas e que têm um acompanhamento permanente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Quais são as principais preocupações de curto e médio prazo para as famílias dessas comunidades? Então, é importante lembrar que na Casa também existe a Frente Parlamentar, da qual eu faço parte, a Frente Parlamentar em defesa da agroecologia, agricultura familiar e segurança nutricional. A gente entende que esse debate é importante passar pela comissão e a comissão também, de certa forma, mobilizar a frente para essas questões relacionadas à fome nos territórios tradicionais, dos indígenas de Minas Gerais, dos quilombolas, de povos e comunidades tradicionais como os vazanteiros, o pessoal, né, os ribeirinhos, os geraizeiros. São povos que estão normalmente localizados na ponta do município
isolados, mais distantes da sede e que muitas vezes não conseguem chegar nem cestas básicas. Então, a gente trabalhou muito também com a CEDESE, com o próprio governo federal, como garantir. Inclusive, a gente fez uma denúncia que o número de cestas básicas disponibilizadas pelo governo estava muito abaixo das comunidades quilombolas, por exemplo, aqui do norte de Minas, que é onde eu atuo. Então, assim, como se a gente tivesse um déficit de mais de 70% de famílias que não estavam no cadastro do governo e que eram pertencentes aos quilombos. Também a gente viu uma participação muito grande da sociedade civil organizada para atender essas comunidades tradicionais. Então, muitas iniciativas das igrejas, das cooperativas, dos movimentos sociais, para que nesse período de pandemia essas comunidades não sofressem com a fome. Então, foi uma rede de mobilização para garantir alimento na mesa, né, das comunidades tradicionais. Deputada Lenin, aproveitar a presença da senhora no Visão Parlamentar, como integrante da bancada de mulheres da Assembleia, para falar um pouco sobre ações legislativas recentes voltadas para este público. Uma delas foi a adesão da Casa à campanha nacional pelo parto seguro e respeitoso e pela redução da mortalidade materna e neonatal. Temos aí alguns números, né, realmente preocupantes. Em 2019, 64% das mortes de crianças com menos de 1 ano ocorridas em Minas e 91% das mortes maternas teriam acontecido por causas evitáveis. Como o poder público pode atuar daqui para frente, notadamente a Assembleia, né, estimulando o debate no âmbito das suas comissões? Eu primeiro queria aproveitar e cumprimentar e saudar, celebrar essa adesão da Assembleia. Uma decisão muito acertada do nosso presidente, o colega Agostinho Patrus, sensível, né? Essa iniciativa de assinar essa carta compromisso e da gente seguir junto em defesa do nosso povo, sobretudo das mulheres e das crianças do nosso estado. O número que você citou é inadmissível. Um estado como Minas Gerais trazer esse percentual de crianças mortas durante o parto, ou de risco à saúde das mulheres, né, durante o procedimento do parto, isso chama a atenção para pensarmos em como apoiar e investir mais, né, nesse setor da saúde da mulher, da vida das crianças que estão vindo a esse mundo. Então, eu, inclusive, chamo a atenção porque a gente tem feito um debate, uma denúncia da violência obstétrica, inclusive com mulheres negras, que acham que as mulheres negras são fortes, são mais valentes, enfim, e que podem fazer o parto de qualquer forma, sem nenhum medicamento, nenhum procedimento para diminuir as dores do parto. São debates importantes, eu creio que na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, esse assunto vai reverberar, provavelmente na comissão a gente vai pensar juntos como propor, né, medidas que sejam eficientes, eficazes, para reduzir esse índice em Minas Gerais. É o nosso compromisso com a vida e principalmente com a vida das mulheres e das crianças. Os números realmente são alarmantes, nos envergonham e a gente precisa ter meta clara para superar as dificuldades e reduzir esse percentual. A adesão à campanha pelo Parto Seguro marcou também o lançamento pela Assembleia do programa Fiscaliza Mais, que pretende fortalecer mecanismos de acompanhamento dos dados de execução das políticas públicas em Minas Gerais. O acesso amplo aos dados, deputada Lenin, é fundamental para subsidiar intervenções dos deputados? Com certeza. Olha só, o nosso papel de controle social, de fiscalizadores, além de propositores de leis. Mas é fundamental que a gente acompanhe a execução do recurso público, acompanhe o orçamento. E quando a Assembleia pensa esse mecanismo de trazer os secretários de Estado para prestarem contas de suas secretarias, ele oportuniza que a gente conheça, inclusive, o que as secretarias estão fazendo. Trazer esses números, trazer esse balanço é fundamental para a gente seguir monitorando a política pública em Minas Gerais, para a gente seguir fiscalizando, que este é o nosso papel, e, acima de tudo, da fiscalização é, inclusive, propor possibilidades, saídas, né, as saídas inteligentes que a gente pode construir juntos. Então, eu creio que como a gente está mais espalhado pelo Estado, a gente está mais no chão do nosso território, é mais fácil a gente levar os problemas oriundos da má execução do orçamento e da má execução de determinados programas. É uma iniciativa importante e que vai, com certeza, nos ajudar no nosso exercício parlamentar. E falando em política pública, entrou em vigor em setembro uma lei de sua autoria que garante o acesso a absorventes higiênicos para mulheres em situação de vulnerabilidade social em Minas Gerais.
Quais foram os números, deputada Leninha, e situações que lhe inspiraram a ter essa iniciativa? Bom, tem uma situação que é isso, quando a gente está muito próximo das comunidades mais distantes, mais pobres, a gente escuta relatos. Mas eu também estive em sala de aula, eu me lembro perfeitamente, eu era professora de periferia em Montes Claros. Eu me lembro dos relatos das meninas que não estavam frequentando a aula porque estavam menstruadas e não tinham dinheiro para comprar absorventes. Eu me recordo perfeitamente de meninas que menstruavam na escola, a escola não tinha nenhum absorvente, as meninas tinham que amarrar uma blusa na calça para poder voltar para casa. Eu também escutei relatos de jovens que não iam às festas porque também estavam no período menstrual. Então, ou seja, além dessa experiência pessoal, os dados, as pesquisas da ONU, da própria AWES, e uma plataforma chamada GetUp, que é uma plataforma mundial, já traziam informação da pobreza menstrual. Nós tramitamos esse projeto há mais de um ano na Assembleia. E ele vem ganhando repercussão nas mídias e ganhou recentemente por conta do veto do presidente a um projeto de lei também a nível federal. Então, é dessa vivência, dessas leituras que a gente propôs o projeto e a gente propôs com os componentes também muito interessantes. É importante a gente envolver a Sejusp, porque nós queremos trabalhar com as mulheres privadas de liberdade, além de doar o absorvente para ela, o Estado fornecer gratuitamente. A gente gostaria de que um presídio pudesse também ser uma pequena unidade de produção de absorventes para serem adquiridos pelo Estado. Isso possibilita uma renda para as mulheres, possibilita uma diminuição de pena e possibilita que as mulheres construam, fabriquem absorventes para elas e para as outras daquela cidade. A gente também quer discutir com a Secretaria de Estado de Saúde, que além de distribuir, é importante discutir sobre a saúde da mulher, os cuidados que se deve ter, O uso inadequado de materiais nesse período pode causar infertilidade, doenças relacionadas ao aparelho reprodutor. Então, é importante a Secretaria de Estado da Saúde estar junto com a gente, assim como a Secretaria de Educação, e eu também conclamo a Secretaria de Desenvolvimento Social, porque a gente vai também distribuir nos equipamentos públicos estaduais os absorventes. Eu espero que no início do ano a gente tenha isso concretizado e que, já que o governador sancionou o projeto de lei, que a gente consiga começar a distribuição no ano que vem, mas pensar nesses arranjos de produção a partir de outros grupos de mulheres produzindo absorventes, seja eles os ecológicos, seja eles os descartáveis, para serem distribuídos gratuitamente. Deputada Leninha, foi um prazer recebê-la mais uma vez no Visão Parlamentar, falando de temas de impacto social importantes para o futuro de Minas Gerais. Esperamos recebê-la aqui no estúdio em uma próxima oportunidade, assim que as condições permitirem. Eu que agradeço a oportunidade, aos que nos acompanham pela TV Assembleia. Um abraço afetuoso a todos e todas. E a gente segue firme no Parlamento em busca da justiça social, da redução das desigualdades e principalmente alinhados com os empobrecidos deste Estado. Um grande abraço e a gente segue na luta. Até a próxima. Até a próxima. Eu conversei com a deputada Leninha, do PT, vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Falamos sobre os desafios do enfrentamento à fome no Brasil e em Minas e de ações legislativas para a proteção da saúde das mulheres. Para rever esta e outras entrevistas com deputados estaduais mineiros, acesse o nosso portal. Obrigado pela companhia e até a próxima.